Bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, ao Sofá de Casa também, para mais um estudo que estamos aqui sobre o livro de Jó, que é o nosso quarto trimestre de 2016. Estamos na nossa quinta lição, falando sobre o maldito dia em que Jó nasceu, ele amaldiçoando o dia que ele nasceu, porque ele estava triste demais, porque ele estava sofrendo, ele tinha acabado de perder todos os filhos, que eram 10, tá? Ele tinha acabado de perder todas as posses também, então ele estava no fim do poço, ele estava já com a saúde dele debilitada nesse momento, já estava se raspando com cacos de telhas ali nos seus tumores, certo? Então, pessoal, a gente tem o nosso verso temático da semana também, porque já que estudamos sobre o sofrimento de Jó, vimos ontem sobre como podemos ver o sofrimento dos outros, ou talvez não ver o sofrimento dos outros, né? Que o verso temático tem Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, certo? Então, pessoal, vamos lá para o estudo de hoje. Hoje, que ajuste seu calendário, é quarta-feira, 26 de outubro, certo? 26 de outubro, quarta-feira. Vamos lá. Imagine a seguinte conversa. Duas pessoas estão lamentando o destino de toda a humanidade. A morte. Isso é, não importa o quanto sua vida seja boa nem suas conquistas, é certo que tudo vai terminar na sepultura. Sim, Matusalém queixa-se para o amigo. Vivemos até 800, 900 anos e então morremos. O que são 800, 900 anos em relação à eternidade? Embora seja difícil imaginar como seria viver centenas de anos, Matusalém tinha 187 anos quando seu filho Lameque nasceu. Matusalém viveu 782 anos depois disso ainda. Certo? Até mesmo os antediluvianos, ao se depararem com a realidade da morte, devem ter se queixado que para eles parecia uma vida tão breve. Tá? Então agora a gente tem aí uma leitura do livro de Jó de novo. Então vamos voltar ao livro de Jó. Certo? Capítulo 7. Então, Jó 7, se você já estiver achando que eu ainda não achei, é o versículo 11, tá? Jó 7, 11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Opa, desculpa, do 1 ao 11. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são seus dias como os dias de um jornaleiro, como um escravo que suspira pela sombra, como um jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança nesses meses de desengano, e noites de aflição proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto de me revolver na cama até a alva. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrosta de novo, supura. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que minha vida é um sopro. Os meus olhos se tornarão a ver o bem. Os olhos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá mais. Por isso não reprimirei a minha boca. Falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então você tem ali Jó se queixando, né? Jó se queixou da brevidade da vida, do sopro, né? Como a minha vida é um sopro, meus dias passam correndo, à noite que é para dormir eu me deito, mas aí eu tenho problemas para dormir, porque eu não sei como vai ser meu dia seguinte, porque eu tenho essa angústia de o que vai acontecer comigo amanhã. E no dia seguinte, quando chega o dia, de fato, ele passa correndo que ele nem percebe. Quer dizer, Jó reclama como a vida é muito curta. E a vida ser curta gera uma angústia nele, que ele não tem descanso, principalmente nessa posição que ele estava no momento do sofrimento. Então, eu não descanso de aflição do que vai me acontecer amanhã. Só que chega amanhã e o dia passa tão rápido que eu não percebo que ele passou e eu reclamo porque, poxa, já passou um dia, cara, passou um dia da minha vida. Entendeu? Então você tem essa angústia, que a nossa vida realmente é muito breve, é muito curta, e é uma coisa interessante que isso de fato acontece. Você repara, quanto mais jovem você é, menor é a sua perspectiva da passagem do tempo.
Então assim, um dia é enorme para você. E então assim, você parece que o tempo não passa. Agora quando você começa a ficar mais velho, você começa a acumular tempo que você já viveu, parece que um dia não é tempo. Uma hora não representa nada na sua vida. Enquanto quando você é mais novo, uma hora você vai ter que esperar uma hora por isso. Você fala assim, nossa, uma hora inteira. E quando você está mais velho, você fala assim, uma hora, tá bom, eu sento aqui, eu espero uma hora. Entendeu? Então a passagem do tempo, ela acontece muito mais rápido, parece que quanto mais velho a gente é. Então a gente reclama da brevidade da vida, assim, porque a gente fica com essa angústia de que nossos dias estão se acabando. Você não tem ideia de quantos dias cada um vai viver, mas eles estão se acabando, isso é fato. Você está um dia mais velho do que ontem. Então essa angústia que a gente tem é a mesma angústia que Jó tinha. E quando você passa uma situação que você imagina que esses dias não vão ser tão longos quanto você esperava, como o Jó estava doente, já imaginava, estou morrendo, cara. Eu estou morrendo. Não sei se eu vou morrer amanhã. Pode ser que eu morra amanhã. E essa brevidade, então, para ele era angustiante. Porque, tipo, cada dia era um dia muito importante. Bem, vimos que Jó buscava o descanso e o alívio que viria com a morte. Então ele lamentou porque a vida passa muito rapidamente. Basicamente, ele disse que a vida é difícil, repleta de fadiga e sofrimento, então nós morremos. Eis um dilema que muitas vezes enfrentamos. Nós nos queixamos de como a vida é veloz e passageira, mesmo antes que ela pode ser triste e miserável. Mesmo quando ela é triste e miserável, ok? Então, mesmo se você tem uma vida sofrida, você reclama que ela é muito rápida. Esse é o paradoxo que está colocando aqui. Um adventista do sétimo dia escreveu um artigo sobre sua luta contra a depressão e até pensamentos suicidas. Mas ela escreveu, a pior parte foi: eu era um adventista observador do estilo de vida que comprovadamente me ajudaria a viver 6 anos a mais. Aquilo não fazia sentido. É claro que em momentos de dor e sofrimento, muitas coisas parecem não fazer sentido. Às vezes, em meio à nossa dor, a razão e racionalidade ficam todas à margem e tudo que conhecemos é nossa dor e nosso medo, e não vemos esperança alguma. Olha, eu falei isso 2 dias atrás, quando eu falei que Jó não estava enxergando racionalmente as coisas, ele estava vendo somente a sua própria dor e sofrimento, mas que isso não é tão incomum no nosso dia a dia ou nos nossos momentos de aflição real, pesar forte que a gente tem, certo? Então, olha, eu estou me adiantando ao disso tudo. Mesmo Jó, que realmente sabia que seu Redentor vivia, clamou em seu desespero e desalento: lembra-te de que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó, para quem a perspectiva de morte parecia então mais próxima do que nunca, ainda se queixou da brevidade da existência, não importando o quanto sua condição fosse miserável naquele momento. Então aqui a gente tem um paradoxo aqui que, na verdade, eu não sei se eu concordo com o que estudo. Porque Jó reclamou que a vida é breve porque ele estava sofrendo. Ele não reclamou que a vida é breve porque ele não estava. Ele achava assim, devido a todo esse sofrimento, minha vida está sendo abreviada e aí vai cada vez ficando pior. Então a gente tem um ponto de vista de que ninguém quer morrer, fato. Apesar dos pensamentos, então o pensamento suicida é uma coisa muito forte mesmo, porque na verdade, por mais que você sofra, você não quer. Se você tem alguma esperança, você não quer morrer. Porque você acha que alguma hora, em algum momento, o jogo pode virar, né? Não é assim que as pessoas falam? O jogo pode virar. Então você pode parar de sofrer se você está sofrendo e, quem sabe, receber uma vida muito melhor, ou alcançar, né, uma vida muito melhor do que você tinha. É uma esperança que as pessoas têm. É uma ótima esperança. Então, devido a essa esperança, as pessoas elas não querem que os dias delas acabem, mesmo quando elas têm dificuldades. Então, só que você tem um problema, quando você passa por dificuldades extremas, no caso de Jó não era só o sofrimento, era a saúde também, que ele falou, cara, meus dias estão se esgotando mais rápido do que nunca, mais rápido do que o normal. Então, ele tinha essa preocupação de não conseguir viver o suficiente, quem sabe, para se recuperar, para quem sabe constituir família novamente, ou você ia morrer naquele ponto miserável. Daí vem todo aquele ponto que a gente já estudou no capítulo 3, dele amaldiçoando o dia do nascimento dele, que é o tema da semana. Certo, pessoal? Bem, esse foi o estudo de hoje, então eu queria te lembrar do ano bíblico, que é Lucas capítulo 18 até capítulo 15, ok? Lucas 18 a 15, tá bom? Então um grande abraço para você, deixe seu joinha, seu pois se você puder deixar nesse vídeo aqui, compartilha e se inscreve no canal, aproveita se você ainda não tiver inscrito, claro,
e que eu agradeço muito, isso ajuda a divulgar o canal, ajuda mais pessoas a terem alcance ao livro, ao estudo, se você acha que mais alguém merece ou mais alguém consegue aturar eu falando aqui para você. Se a pessoa merece isso, se você não gosta da pessoa, quer torturar um pouquinho, compartilhe esse vídeo com ela para que ela também possa acompanhar os estudos todos os dias que a gente lança também aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, te vejo amanhã e um grande abraço, tchau, tchau.